Senhoras e senhores, boa noite. Antes de iniciar, um lembrete. Para ter acesso ao certificado da palestra, é necessário assinar a lista de presença que está na entrada da Capela Santa Maria. Destacamos ainda que quem não realizou a inscrição, mas deseja obter o certificado, deve se cadastrar até amanhã no site www.calpr.gov.br. Desde já, agradecemos a presença de todos que estão aqui para ver essa palestra, como viabilizar economicamente a assistência técnica em habitação de interesse social. Nossa saudação especial aos conselheiros do CAU Paraná, CAU Brasil e demais CAUs UF, aos integrantes da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, aos representantes de outras entidades de arquitetura e urbanismo e da construção civil. De autoria do arquiteto e urbanista e ex-deputado federal Zezéu Ribeiro, falecido em 2015, a Lei Federal número 11.888 de 2008 garante para famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita de arquitetos e urbanistas e engenheiros para projeto, reforma e construção. É uma oportunidade que se traduz no direito de todos à moradia em condições dignas, mas essa lei ainda é muito pouco aplicada em nosso país. Por isso, com o objetivo de estimular a produção de habitação social no Brasil, o CAU Paraná, o CAU Brasil e os demais CAUs UF destinam 2% de seus orçamentos anuais para financiar iniciativas de assistência técnica em habitação de interesse social. Esta palestra é um exemplo dessas iniciativas. Neste ato, representando a presidente do CAU Paraná, Margarete Menezes, convidamos para o palco a conselheira Rafaela Weigert. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos todos à Capela Santa Maria. Este grande exemplo de como os arquitetos e urbanistas podem transformar os espaços e dar novos usos a edifícios históricos. Nossa saudação especial à Fundação Cultural de Curitiba e ao Instituto Curitiba de Arte e Cultura, pela cessão deste relevante espaço arquitetônico da cidade. É com imensa honra que falo em nome do CAU Paraná. Temos a função de orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício da profissão, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e do urbanismo. Desde setembro do ano passado, estamos investindo em cursos e palestras que proporcionem novas oportunidades de negócios para arquitetos e urbanistas. Já realizamos oficinas sobre economia e cidades, criativas voltadas para a arquitetura e para o urbanismo, workshops de marca pessoal e prática profissional, ciclos de palestras sobre BIM, acessibilidade e sustentabilidade na construção civil. Desde já, buscamos mais participação dos arquitetos urbanistas no CAU Paraná, sendo essa uma das principais metas desse ano. Sabemos que vocês realizam muitas iniciativas interessantes e que precisam ser compartilhadas com todo o país. O evento de hoje visa apontar caminhos para os profissionais atuarem com a chamada arquitetura social. Sem dúvida, é um mercado ainda a ser explorado no Brasil. Segundo as pesquisas do CAU Datafolha, apenas 7% das famílias brasileiras já utilizaram o serviço de um arquiteto e urbanista, e outros 70% dos brasileiros nunca contrataram, mas gostariam de contar com um profissional da área. Por isso, desde já, agradecemos a presença do palestrante, formado em Engenharia na PUC do Rio de Janeiro e em Economia na Universidade da Califórnia de San Diego. Eduardo Moreira tem experiência em comunidades de sem terra e no mercado financeiro. Para apresentar a palestra Como viabilizar economicamente assistência técnica em habitação de interesse social e planejamento financeiro e ações estratégicas, convidamos ao palco Eduardo Moreira. Desejo a todos um excelente evento. Olá, boa noite. Delícia fazer uma palestra num lugar tão bonito assim, né? Eu estava aqui, você estava falando, que lugar é. E muito bacana estar com um grupo aqui de arquitetos, urbanistas, engenheiros. Eu sou engenheiro civil, né? Me formei na PUC, no Rio de Janeiro. Sou filho de engenheiro civil, neto de engenheiro. Estou indo só pelo lado de pai, porque pelo lado de mãe meu avô era dono de cemitério, né? Mas aí é outra coisa.
E assim, a família tem muito engenheiro. E eu casei com uma arquiteta, foi minha primeira esposa, né? E aí a minha esposa, aí não, ela é atriz, né? Quando eu falo minha esposa atual, ela sempre me dá uma bronca, né? Que história de atual? Eu sou a esposa, ponto, né? Atual. Parece que vai ter outra depois. Mas a minha ex-mulher, que é muito minha amiga, eu estava com ela no celular antes de vir aqui, acho que é minha melhor amiga hoje em dia, ela é arquiteta. E a gente viveu junto muito tempo e eu acompanhei muito essa dura batalha de ser arquiteto no país, né? Uma profissão maravilhosa, uma profissão que une ciência e arte, que une criatividade e responsabilidade, e, ao mesmo tempo, é uma... Trocar? Tá. E, ao mesmo tempo, é uma profissão que é... Eu não gosto de cair naquele... é tão pouco valorizada. É pior do que isso, eu acho. Assim, é tão pouco reconhecida, né? As pessoas, às vezes, falam assim, um arquiteto, mas será que precisa mesmo, né? Pô, a gente tem bom gosto, não é assim que as pessoas falam, às vezes, né? Então, é muito bacana a gente tá junto aqui. Eu conheço a dor de muitos aqui, né? E quando a gente conhece a dor, a gente se torna empático. E aí, quando a gente se torna empático, a gente consegue ir longe. A ideia aqui é conversar um pouquinho sobre a minha visão do que está acontecendo do mundo em termos de inovações, falar um pouquinho desse porquê. Por que será que ninguém conhece a ATIS, né? Por que será que ninguém conhece essas iniciativas? Eu não conhecia, como engenheiro civil, casado com uma arquiteta, ela não conhece. Falei hoje que estava vindo aqui. E tem coisas que são tão fantásticas que a gente tem aqui no país. Você sabe que me botaram com o microfone eu costumo andar na minha palestra inteira, hoje eu não vou poder andar, então eu vou ficar um pouco mais durão assim, né? Mas tem coisas que são tão fantásticas e assim, a gente fica pensando, mas como é que ninguém sabe desse negócio, né? Por exemplo, o IPEA. Quem aqui já entrou e baixou uma publicação no site do IPEA para ler? De coração, falando de verdade, levanta a mão. Não tem 20 pessoas. Não tem. Capaz de não ter 10. O IPEA é um órgão do governo maravilhoso, que se você entrar todos os dias, você vai ver uma publicação nova, feita por pessoas que têm mestrado, doutorado, têm uma carreira de estudos enorme, e você vai ver um monte de coisa, por exemplo, sobre habitação. Você vai ver um monte de coisa sobre assentamentos. E aí? Mas por que ninguém nunca entrou? Porque ninguém nem sabe direito que tem isso lá. Eu não sabia também. E hoje uma das principais bases de estudo que eu tenho é o IPEA. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e aí depois a gente entra na parte que eu mais gosto de falar, que falo com tristeza, mas é a que eu mais gosto de estudar, que é desigualdade. E falar um pouco sobre riqueza. E a gente vai entender qual o grande problema desse nosso país, e vai entender por que o nosso país tem jeito. E é por isso que eu falo sobre esse tema com um sorriso no rosto, porque eu acredito demais que esse nosso país tem muito jeito. Então, para a gente começar, vamos só ver um pouquinho que mundo é esse que a gente está vivendo hoje em dia. Então, alguns dados que impressionam um pouco sobre o mundo de hoje. De cada 10 negócios feitos na Bolsa de Valores hoje em dia nos Estados Unidos, 9 não são feitos por homens. E não é que o homem deu enter aí, então não conta como homem. O homem não pensou aquela operação. Um robô pensou a operação, imaginou qual que seria mais viável e colocou lá para comprar ou vender uma ação, sem o homem interferir. Nos últimos 15 anos, mais de metade das empresas que compõem o maior índice de ação americano, que são das empresas que existem nos Estados Unidos, deixaram de existir. Não existem mais. Em 15 anos, mais da metade das ações do principal índice de mercado americano deixaram de existir. 87% do valor do índice americano de bolsa está em bens intangíveis. O quê? Marca, goodwill, tudo que você puder imaginar que você não pode tocar. A gente é do mundo do tangível, né? Daquilo que a gente pode tocar, medir, botar um códigozinho de barra. Pois bem, 90% do valor das empresas americanas está naquilo que não se pode tocar.
em ideias. Esse dado ele é importantíssimo e, para mim, é o que mais fez o mundo mudar, o mundo como a gente conhece. 1 gigabyte de armazenamento de memória custava, em 1970, 10 milhões de dólares. Hoje custa 3 cents. Você consegue imaginar uma coisa que a utilidade dela aumentou e ela caiu de 10 milhões de dólares para 3 cents? Porque uma coisa é o seguinte, o negócio caiu de 10 milhões de dólares para 3 cents porque ninguém usa mais. Ficou obsoleto, sei lá, pensa em alguma coisa que tinha antigamente, mas não. E isso foi o grande driver da mudança que teve no mundo. Porque aí a gente chega nesse dado de baixo, que é relacionado ao dado de cima, que é o seguinte, de tudo que o homem já criou de informação até hoje, registrou, o homem começou a registrar suas informações, a gente achava que era mais ou menos há 40 mil anos atrás, nas Ilhas Sulawesi, que ele começou a pintar dentro das cavernas e etc. Aquilo era informação que estava sendo registrada. Mas agora, esse ano, encontraram vestígios na África de 100 mil anos atrás, algumas pedras pintadas. Então, há 100 mil anos atrás, a gente começou a registrar nossas informações. Pois bem, nos 99.998 anos anteriores, a gente produziu 10% da informação que existe hoje registrada. Nos últimos 2, a gente produziu 90%. E esse negócio, ele mexe demais com isso aqui é um exemplo desse negócio da informação. Como é que mudou o mundo? O custo do genoma. Custava 100 mil dólares você fazer um genoma em 2001, hoje custa 200 dólares. Por quê? Porque informação virou uma coisa quase que descartável. E aí você fala o seguinte, pô, beleza, o mundo, e eu ouço muita gente falando isso, vocês devem ouvir muita gente falando isso, não se preocupa. Tem pobreza, tem fome, tem problema de déficit habitacional, as pessoas não têm água gelada, elas não conseguem cozinhar. Não se preocupa não, porque a inovação está vindo num ritmo que é ela que vai fazer a pobreza sumir. A gente não ouve isso o tempo inteiro? Está na moda falar de inovação, de como o mundo vai mudar nos próximos 10 anos, de como a solução para tudo é inovação. Mas esse mesmo mundo que a gente viu, o mesmo mundo que a gente viu no último slide, é o mundo onde... deixa eu voltar aqui, esse negócio não está funcionando muito. Onde vamos assim mesmo. De toda a riqueza gerada no mundo em 2017, de toda a riqueza que se gerou no mundo, 82% dessa riqueza foi para o 1% mais rico do mundo. E nada foi para os 50% mais pobres. Nada foi para os 50% mais pobres. Só o quanto os 2.000 bilionários mais ricos do mundo, você tem 2.000 e poucos bilionários no mundo, só o que eles ganharam no ano passado, não é o que eles têm de dinheiro, não, só o que eles ganharam a mais no ano passado, suficiente para acabar com 7 vezes a pobreza no mundo, a pobreza extrema. Só o que eles tiveram a mais no ano passado. Os 26 homens mais ricos do mundo têm a mesma riqueza que metade da população mundial. 26 pessoas têm a mesma riqueza que quase 4 bilhões de pessoas. O 1% mais rico do mundo tem mais riqueza do que os 99% somados. Na Nigéria, os juros que a pessoa mais rica do mundo recebe em um ano tiraria 2 milhões de pessoas da pobreza. Novamente, é os juros que ele recebe na aplicação em um ano. Tiraria 2 milhões de pessoas da pobreza. No Brasil, os 5 homens mais ricos têm a mesma riqueza de 100 milhões de pessoas. Na Indonésia, são os 4 mais ricos. E nos Estados Unidos, os 3 mais ricos têm a mesma riqueza de metade da população americana. E esse aqui é um dado que tem a ver com o conceito de riqueza que a gente vai trabalhar. Mas muita gente fala o seguinte, Eduardo, você fica com esse negócio de desigualdade. Desigualdade não é o problema é pobreza. Porque ter rico e ter pobre, tudo bem, vamos levantar a maré para todo mundo. Não tem problema o rico ficar mais rico, desde que o pobre fique mais pobre. Mas aí eles fizeram a música, né? Não tem rico cada vez mais rico, tem uma música assim. Mas aí o que acontece? Eles fizeram uma conta e falaram o seguinte, com o mesmo nível
Tá bravo aqui o negócio, viu, cara? Com o mesmo nível, eu prefiro o outro com chiadinho, que eu possa andar, eu fico mais solto e etc., do que esse que funciona de vez em quando e eu fico preso. Mas com o mesmo nível de desigualdade que a gente tem hoje, sem mudar a distribuição de renda no mundo, se a gente só pensar o seguinte, quanto a gente tem que crescer para a maré subir o suficiente para os mais pobres, fazer com que ninguém no mundo viva mais na pobreza extrema, que é abaixo de $5,50 por dia. Pois bem, o mundo tem que crescer 175 vezes. 175 vezes, gente, é 17.500%. O mundo cresce 3% ao ano. Ou seja, não existe uma solução da equação que faça a gente viver num mundo com menos pessoas tendo que roubar, morando debaixo de chuva, morrendo de frio, passando fome. Não existe uma solução que não passe pela redistribuição de renda. Não existe. E aí, hoje eu fui para o nível 2 de apresentação, viu, gente? Porque está sem o negócio. Vamos lá, vamos tentar ainda. Quem são esses caras? Ali da esquerda, Benjamin Franklin, embaixo, Nikola Tesla e do lado, Alessandro Volta. O que esses caras descobriram no século XVIII? A eletricidade. E quando eles descobriram... Eu vou fazer sem isso aqui, tá? Vocês conseguem me ouvir assim, não? Não. Quando eles descobriram... Agora sim, agora eu estou... Ah, que delícia. Quando eles descobriram no século XVIII a eletricidade, as pessoas no mundo pensaram o seguinte: a gente nunca mais vai ter que usar a força mecânica, a gente nunca mais vai ter que usar a força física, você nunca mais no mundo vai ver uma pessoa carregando um carrinho com tijolo, a gente não vai ver mais aquelas pessoas que continuam vivendo numa escravidão. Chegou a eletricidade, o homem não depende mais da sua força física. E aí, a gente está 300 anos quase depois, e 65% da África abaixo do Saara não tem acesso à eletricidade. Como é que a gente pode depender da inovação num mundo que é assim? Por que o mundo é assim? Porque ele é desigual. E se ele é desigual, a inovação também não chega para todo mundo. Eu costumo falar o seguinte: as pessoas falam, não, vamos incentivar o lucro, porque só o lucro deve ser o driver da sociedade. Só o lucro deve fazer as pessoas quererem pesquisar mais. Estimule as empresas a ter lucro, e as empresas que fabricam remédios vão descobrir uma cura para o câncer, para poder lucrar. Só que eu prefiro morar numa sociedade onde todas as pessoas vivem bem até os 65 anos de idade morrendo de câncer, do que numa sociedade onde 0,1% das pessoas vivem até 100 anos de idade porque pode ter acesso a uma cura de câncer. Porque o mundo é assim. A eletricidade ainda não chega, isso é difícil para a gente. Esse número está certo, Eduardo? Tem certeza? 2/3 da África abaixo do Saara não tem acesso à eletricidade. Você pega o seguinte, a gente descobriu os segredos da aviação há mais de 100 anos atrás. Nós, brasileiros, falamos que foi o Santos Dumont, os americanos falam que foram os irmãos Wright. Quando fizeram, falaram, o mundo agora ficou menor, as distâncias estão mais curtas, todos vão poder estar juntos, as pessoas vão poder conhecer as maravilhas do mundo. Pois bem, no ano passado, mais de 100 anos depois, 5% da população mundial só fez um voo de avião. Então dá para confiar na inovação como aquilo que vai fazer a grande mudança para essa realidade que a gente tem no Brasil? A história diz que não. A história diz que a desigualdade faz com que a inovação chegue para um grupo muito pequeno
e demore para chegar para o outro. E aí eu digo o seguinte, que a vida é um grande truque de mágica. Por que ele é um grande truque de mágica? Eu já fiz um pouco de tudo nessa vida. Domei cavalo, sou roteirista formado pela Escola de Cinema de Nova York, fiz economia, fiz engenharia, e no meio dessa confusão toda, quando eu era mais novo, eu fiz um curso de mágico. E no curso de mágico, eu aprendi uma coisa que eu levei para o resto da vida, que é qual o segredo de todo mágico. E vocês sabem qual é o segredo de todo mágico? É atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para tirar a atenção delas exatamente daquilo que importa. E o mundo que a gente vive é assim. A gente está prestando atenção nas coisas que não fazem a menor diferença, mas são as coisas que as pessoas querem que a gente olhe, para quando o truque ser feito, a gente está olhando para lá. E eu vou mostrar para vocês alguns dados do mercado financeiro onde eu trabalhei, para a gente ver um exemplo concreto de como isso funciona. Olha isso aqui. O valor do conhecimento. Isso aqui é quanto do dinheiro dos investidores de varejo, que são os pequenos investidores, está aplicado na caderneta de poupança, e quanto dos investimentos dos investidores private, que são aqueles que têm milhões, está investido na caderneta de poupança. 63% dos investidores pequenos têm o dinheiro deles investido na caderneta de poupança, 63% do dinheiro deles. E só 0,2% do dinheiro das pessoas mais ricas no país. Agora, você quer ouvir a bomba? Os investimentos à disposição para os dois são iguais. São os mesmos. Qual a única diferença entre os dois? Informação e conhecimento. Só. Olha, gente, isso são dados da Ambima, eu que tirei os dados. Eu não peguei e copiei de nenhum lugar, não. Eu fui lá, eu fiz a mineração dos dados. 63% contra 0,2%. Só conhecimento. E aí você vem e vê o seguinte, olha o que a gente no Brasil é o produto mais vendido no Brasil hoje em dia no mercado financeiro. Calma que a gente vai chegar na arquitetura. Mas olha só, porque é importante vocês saberem isso, vocês verem um exemplo concreto de como a gente vê um mundo que não é um mundo de verdade. No Brasil, o produto que está mais na moda é esse COI, Certificado de Operação Estruturada. Tem mais ou menos 20 bilhões de reais desse negócio emitido no Brasil. E quando você lê na mídia, isso aqui são os sites e jornais que nós costumamos ler. Quais são as notícias que saem do COI? Vale apostar na alta do dólar? COI, investimento da moda, é uma das opções. Investimento que une renda fixa e renda variável pode render até 277% do CDI. Lucro interessante sem risco de prejuízo. Olha essa manchete. Lucro interessante sem risco de prejuízo. Todo mundo quer, né? Por que o COI conquistou o mercado brasileiro? Gente, isso não é propaganda, tá? Isso é notícia. São manchetes de notícias. Aí você pega e dá um Google em inglês de COI. COI se fala em inglês, Certificado de Operação Estruturada, se fala Structured Note. Aí você dá um Google em Structured Note. Sabe o que vai aparecer quando você der um Google em Structured Note? Structured Notes. Compradores, tomem cuidado. Merrill Lynch paga 10 milhões de dólares por enganar investidores vendendo Structured Notes. UBS paga 19 milhões de dólares em multas envolvendo COIs relacionados ao dólar, a moeda. HSBC Private, multado em 400 milhões de dólares por várias quebras vendendo COIs. Esse produto foi banido do resto do mundo há 10 anos atrás. Os maiores bancos do mundo pagaram multas, vocês estão vendo, também são notícias milionárias, por vender o produto que é o produto da moda no Brasil. E que a notícia que você lê está aquela do lado esquerdo ali, diz que é o produto da moda, que não tem risco. Olha o mágico fazendo o truque. A gente consegue entender como é que a gente pode ter vivido a maior crise de todos os tempos e não ter tido um trimestre sequer que os bancos não tiveram um lucro recorde da história deles. Aí você vem para cá
E fala o seguinte, pô, com tudo isso, então, diz aí, Eduardo, qual é o maior problema que a gente tem no Brasil? E aí, os jornais também. Do mesmo jeito que a gente viu o COI, a gente abre o jornal e vê assim, CPI desvenda esquema de corrupção envolvendo empreiteiros e políticos. Juízes propõem prioridade para casos de corrupção. No Rio, 70% dos prefeitos são alvos de investigação. Então, o maior problema do Brasil é o quê? É corrupção. Se você sair na rua, pegar um táxi, pegar um Uber, for na lanchonete, os caras vão falar, sabe qual é o problema desse país? Essa turma rouba muito. Tem que acabar com essa roubalheira, mata esses caras todos, manda tudo para a China, resolvemos o nosso problema. Aí tem outros que vão falar o seguinte, não, é violência. Violência fechou escolas em 68 dos 75 dias. Em 45 dias, Belém teve 100 homicídios. Mais de 500 mulheres sofrem agressão física por hora. Então, o maior problema do Brasil é a violência. Vamos fazer o seguinte, castração química. Vamos matar os caras. Ontem eu fiquei assim, num estado de choque, porque teve um assalto em São Paulo que mataram 11 bandidos. O Dória, o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, eles tuitaram comemorando a morte. E eu não estou, de maneira alguma, questionando o trabalho da polícia. Mas, gente, morte não se comemora, em hipótese alguma. A gente que sociedade doente é essa que celebra a morte? Ao invés de celebrar que nenhuma pessoa sofreu nada, celebrar que conseguiram interromper um assalto e comentar que morreram 11 bandidos, agora celebrar a morte. E foi celebrada. Graças a Deus, esses 11 viram o inferno antes do que imaginavam. Que bom, mais cemitério de São Paulo tem mais 10. Caramba, a gente não pode celebrar a morte, mas é o truque do mágico. É o truque do mágico. Desemprego é o maior problema do Brasil, porque o Brasil agora está com quase 15% de desempregados, quando você soma desemprego mais desalento. Mas será que é o desemprego mesmo? O maior problema do Brasil, para mim, eu não tenho a menor dúvida, é um só. E todos esses são consequências desse problema. O maior problema do Brasil chama-se desigualdade. Nós somos, no Brasil, esse negócio ele tem vida própria, olha só. Juro. Ele começa ou vai ou para. O Brasil, gente, talvez ninguém aqui saiba, o Brasil é o país mais desigual do mundo, de todos os estudados. Não é a República do Congo, não é Moçambique, não é a Etiópia, não são os Emirados Árabes. O país mais desigual do mundo, segundo o World Inequality Report, que é a maior publicação que existe no mundo sobre desigualdade, é o Brasil. 1% mais rico do Brasil concentra quase 30% da renda todo ano. Até 2005, os Emirados Árabes eram mais desiguais do que o Brasil, porque lá você tem os sheiks, que é mais desigualdade do que o sheik, que é dono de tudo lá. Pois bem, ali depois de 2005, 2007, os nossos sheiks ficaram melhores do que os deles. E a gente é o país mais desigual do mundo. E aí a gente chega num conceito que fala o seguinte, mas essa desigualdade que a gente tem, como é que funciona esse negócio? E aí a gente está entrando um pouco no negócio de arquitetura, de qualquer carreira, de qualquer assunto, e esse é o conceito que eu queria que todos vocês voltassem para casa com ele hoje. Se vocês tiverem que guardar uma coisa só, guardem isso que a gente vai falar aqui agora. A gente só pensa, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de projetos, a gente só pensa em termos de dinheiro. E aí quando a gente vê as notícias, o governo quer economizar R$1 trilhão, ou o governo tem uma proposta de orçamento de não sei quantos bilhões de reais. Então a gente passou a pensar em dinheiro. A gente sonha com montanhas de dinheiro, com cofres de dinheiro. Só que dinheiro, gente,
ele não quer dizer nada. Uma nota é um pedaço de papel pequeno, escrito e sujo. Ele não serve para nada. Ele é uma representação do quê? De riqueza. E essa diferença é uma diferença que parece tola, mas ela é fundamental para conhecer os caminhos que tornam esse mundo possível. Por quê? Porque o dinheiro, ele é potencialmente infinito. Você pega e constrói mais 10 casas da moeda e bota lá imprimindo nota. Se dinheiro fosse problema, estava resolvido o problema. Mas o problema é que a gente não vive com dinheiro. Bota um cara trancado num cofre com 10 milhões de reais e volta daqui a um mês para ver se ele está vivo. A gente vive de quê? De riqueza. E a riqueza, ela é o quê? Limitada. A riqueza tem fim. A riqueza tem uma quantidade que é aquela que existe para ser distribuída entre todo mundo. Se você for olhar, o que é riqueza? Essa madeira aqui é riqueza. O couro com que se fez essa linda bolsa que você veio aqui vestindo hoje. A água que ele foi pegar para mim ali, eu acho. Foi isso? Olha, acertei, viu? Tudo isso é riqueza. E essa riqueza é limitada. Obrigado, viu, cara? Por quê? Porque a água que existe no mundo potável, ela é limitada. A quantidade que a gente consegue envasar é limitado. A quantidade de tijolo que a gente consegue construir é limitado. E se a riqueza é limitada, é como se todos nós estivéssemos brincando num parquinho de areia, como esse. E a areia é a riqueza que existe para ser distribuída entre todo mundo. E num parquinho de areia como esse, toda vez que você olhar para uma criança e ela tiver feito um monte de areia muito alto, você pode ter certeza que em algum lugar tem o quê? Um buraco. Não existe como fazer um monte sem fazer um buraco. Não tem como. Só que quando você olha dinheiro, você não consegue chegar a essa conclusão. Quando você olha a riqueza como algo limitado, é muito fácil você chegar nessa conclusão. A riqueza é, por definição, limitada. E todas as vezes que em algum lugar se acumula muito riqueza, pode ter certeza que essa riqueza saiu de algum lugar. Porque dinheiro sai de lugar nenhum, mas riqueza sai de algum lugar. E de onde sai a riqueza? Tá vendo? O truque é esse, deixar longe e vir só quando eu tiver que mudar. A riqueza sai dos investimentos. Não investimento financeiro, apliquei na poupança, apliquei em ação, apliquei na bolsa, nada disso. O que quer dizer investir? Investir significa abrir mão de uma riqueza que você tem hoje, acreditando que essa riqueza vai se transformar em algo maior lá na frente. Não existe investimento sem abrir mão de uma riqueza que você tem hoje. Não existe. E só é possível gerar nova riqueza investindo. Ah, mas Eduardo, eu fui lá e catei uma maçã que estava na árvore. Eu peguei, colhi uma riqueza e não tive que investir nada. Será que você não teve que investir nada? Ou você ir até lá é um investimento, porque você gasta energia para ir? Pensa o seguinte, você está morrendo. Você tem mais um restinho de energia que você vai conseguir viver mais 1 hora. Se você for buscar aquela maçã, você não vai mais conseguir viver 1 hora. Você vai viver mais 10 minutos, porque você trocou os outros 50 minutos pela energia que você teve para ir andando até lá. Não existe investir sem abrir mão de uma riqueza que você tem hoje. É muito importante esse conceito. E ele é muito importante porque a gente vai entender as relações que existem de distribuição de riqueza na nossa sociedade a partir disso. Porque como é que funcionava essa história toda no começo? Imagina que tínhamos uma tribo, éramos 10 pessoas aqui, e essas 10 pessoas que a gente tinha que gerar riqueza suficiente para todos nós conseguirmos sobreviver. Era assim que funcionava.
vivíamos em pequenas tribos. Por que em pequenas tribos? É até interessante isso. Porque as mulheres não conseguiam ter muitos filhos e conseguir ficar viajando com os filhos. Os filhos morriam na história. E eles tinham que ficar viajando, porque as riquezas acabavam nos lugares. Então os grupos, as tribos eram muito pequenas. E essas tribos, elas tinham duas características que são características que quase todos os animais têm, que são a redistribuição e a reciprocidade. O que quer dizer a redistribuição e a reciprocidade? Quando alguém conseguia caçar um animal ou colher alguma coisa, vocês acham que ele comia sozinho? Nunca. Vocês já viram um grupo de leão caçando na televisão? Um grupo de lobos, onças. Eles nunca comem sozinhos, vocês já perceberam? Que um mata e vem todo mundo comer? Por que será que é assim? Porque você não consegue caçar todo dia. Você não consegue ter sorte na caça todo dia. Se você você já pescou na vida? Nunca? Alguém já pescou? Já só caçou? Nem me fala essas coisas, cara. Mas alguém? Alguém já pescou? Você já pescou? É todo dia que você consegue pegar o peixe? Não é. E se você depender só do peixe que você pescar? Você morre, cara. Agora, se forem 10 pessoas pescando, e as 10 pessoas combinaram o seguinte, ó, quem pegar um peixe, divide entre os 10, você não vai conseguir sobreviver, porque sempre um dos 10 pega. Ou a probabilidade de um dos 10 pegar é muito maior do que a probabilidade de um pegar. Por isso existe o conceito de redistribuição. Porque você mantém todos no grupo bem o suficiente para eles estarem podendo ir atrás de gerar riqueza todos os dias, e essa riqueza volta para manter todo o grupo bem, a ponto de voltar no dia seguinte para ir gerar riqueza. É um ciclo virtuoso que acontece. Conseguem compreender a necessidade da redistribuição para que todos estejam em condição de quê? De investir na geração de riqueza. Aí a gente volta no conceito de investimento. Se 5, que são os 5 lá que pegaram hoje um bicho, falaram o seguinte, ó, já que a gente pegou e caçou um bicho hoje, vamos fazer o seguinte, não vamos dividir esse negócio com ninguém não. Vamos ficar só pra gente. E os outros 5 forem ficando com fome e morrerem. Você acha que os 5 que sobram estão melhor ou pior do que eles estavam antes? Muito pior. Eles têm menos defesa contra outra tribo, têm menos chance de achar uma comida. É por isso que toda a sociedade, todo grupo, toda tribo, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Imagina uma corrente. Você pega uma corrente e faz os elos da corrente de titânio. E um dos elos você põe de papel. Você consegue levantar alguma coisa com essa corrente? Ela vai estourar em qual elo? No de papel. Não adianta os outros serem de titânio, ela estoura no de papel. Do mesmo jeito que toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, toda a sociedade é tão forte quanto os seus indivíduos mais fracos. É por isso que quando você olha os países do mundo que têm melhor educação, melhor saúde, menor corrupção, maior desenvolvimento tecnológico, você acha que são os países que têm os ricos mais ricos? São os países que têm os pobres mais ricos. Por quê? Porque no montinho de areia, todo mundo tem areia suficiente para estar brincando. Todo mundo pode ir caçar. E a chance de ter uma caça para todo mundo poder estar dividindo é muito maior. É por isso que quando você olha os 3 países que têm melhor IDH do mundo, e entram coisas que a gente está discutindo aqui hoje no ranking de IDH, os 3 países que têm melhor IDH do mundo são Noruega, Suíça e Austrália. E, curiosamente, 3 modelos de governo diferentes. Já para vocês não acharem que o Eduardo, esse comunista maluco, volta para Cuba, não sei o quê. São 3 países que têm modelos diferentes. A Austrália até mais neoliberal. A Suíça, um país que assim, tem uma presença estatal forte, mas é o centro do mundo financeiro do mundo. Já a Noruega, um país social-democrata, de estado de bem-estar social. Os 3 países diferentes. Qual a característica similar dos 3? Os 3
tem pobres ricos. Agora, sabe quantos indivíduos esses países têm entre os 50 pessoas mais ricas do mundo? Nenhum. Entre os 100 mais ricos, a Austrália tem um. Acho que é número 71. Eles não têm ninguém entre os mais ricos, mas são os países mais desenvolvidos do mundo. Porque existe lá esse conceito de que todo mundo tem o mínimo de riqueza suficiente para estar gerando riqueza para todo mundo. Todo mundo tem o mínimo de riqueza suficiente para conseguir o quê? Investir. E a gente vai entender por que que no Brasil a gente não chega nesse nível. Vamos estudar então a realidade do Brasil. Como é que as coisas funcionam aqui no Brasil? Primeiro aqui é aquele gráfico da desigualdade que eu falei para vocês. O Brasil é aquele azul claro lá em cima. Isso é quanto o 1% mais rico concentra da renda do país. Logo abaixo está o Oriente Médio, que era acima do Brasil e diminuiu. Abaixo, a Índia. E abaixo, a África, abaixo do Saara. O Brasil é o país mais desigual do mundo. E de onde vem a areia? Se lembra dos montinhos de areia que a gente falou? Como é que é essa máquina de areia que a gente tem no Brasil? Porque aí tem um conceito interessante, gente. Antigamente era o seguinte, o cara pegava a caça e todo mundo dividia. Aí as sociedades foram evoluindo e a gente deixou de ser caçador. Mas todo mundo continuou tendo que gerar riqueza, porque, novamente, a gente consome a riqueza. Toda sociedade, para existir, por definição, consome riqueza. Não existe uma sociedade que vive sem consumir riqueza. E o tempo faz essa riqueza ir levando a sociedade ao colapso se ela não gerar a riqueza para substituir essa que foi consumida. Vai lá nas pirâmides do Egito, nas pirâmides dos astecas, vai em Machu Picchu, não tem nada lá mais. Tem um monte de pedra. Por quê? Porque o tempo fez a riqueza ser consumida. Então, o homem falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, o que todo mundo gerar de riqueza, a gente pega, vamos organizar essa confusão, porque agora não é mais uma tribo de 10, agora é uma tribo de 10 mil. Então, o que todo mundo gerar de riqueza, a gente pega um pouquinho de cada um, pega mais de quem tem mais, menos de quem tem menos, e com essa riqueza que a gente pegar de todo mundo, a gente faz duas coisas. Primeiro, redistribui um pouco, e aqueles que têm assim, uma necessidade de ter o mínimo para poder estar funcionando, a gente dá um pouco para eles dessa riqueza, e o resto a gente investe em coisas que vão ajudar todo mundo a gerar riqueza. Por exemplo, estradas, por exemplo, pensa no que você quiser, uma rede elétrica ou coisas assim. Como é que é o nome dessa riqueza que você pega de cada uma das pessoas para depois redistribuir? Impostos. É igualzinho como era nas tribos, o conceito. O imposto existe exatamente para essa redistribuição de renda continuar acontecendo. Só que no Brasil a gente tem basicamente 3 tipos de impostos. Um imposto que incide sobre consumo, que são os impostos sobre bens e serviços. Todas as vezes que alguém pega e compra uma coisa ou contrata um serviço, tem que pagar um imposto ali. Tem o imposto sobre a renda, que é sobre aquilo que você ganha de dinheiro, e tem o imposto sobre patrimônio, que é aquele estoque que você juntou de riqueza. Pois bem, esse imposto aqui é o imposto sobre bens e serviços. E aí são vários países estudados pela OCDE. O Brasil é o verdinho. A gente só perde para a Hungria. A gente é um dos países do mundo que mais cobra impostos sobre bens e serviços. E se acha que esse imposto ele pesa mais no rico ou no pobre? Porque o pobre gasta tudo que ele ganha. O pobre não poupa. O pobre ganha 10, ele gasta 10 em bens e serviços. Então esse imposto pega na veia os pobres. E a gente, o pedaço que a gente pega dos pobres, é o maior ou o segundo maior do mundo inteiro. Agora vamos ver o pedaço que a gente pega dos ricos, que é o imposto sobre a renda. Esses dados são do site do governo, Ministério do Planejamento, que agora está dentro do Ministério da Economia. Para onde que vai a areia? Vamos ver de onde que vem, para onde que ela vai. Isso é o imposto sobre a renda. É o imposto que pega no dinheiro que os ricos ganham. Qual o país do mundo, de todos os estudados da OCDE, que tem menor imposto sobre renda? O Brasil. É o Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma figura de quê?
de dividendos que não tem imposto nenhum e do juros sobre capital próprio que tem 15% de pagamento de dividendos só. Então, o que acontece? Enquanto o resto do mundo inteiro taxa aquele que está fazendo o montinho muito alto para derrubar essa areia nos buracos, o Brasil vai lá no buraco achar alguma areia no buraco para jogar no montinho. Porque é assim que funciona, olha só. Vocês vão entender agora direitinho, porque agora eu fiz o ciclo. Isso aqui é o seguinte, você tem o 1% mais rico e o 90% mais pobre. O 1% mais rico, o dinheiro que ele ganha, ele poupa quase todo o dinheiro e gasta só um pedacinho daquele dinheiro. Vamos lembrar, aqui quando a gente está falando dos ricos do Brasil, lembra, eu não estou falando de vocês não, tá? Como o Gessé de Souza diz, é o seguinte, aqui não é quem tem Jeep Renegade não, tá? Por acaso é o carro da minha esposa, mas não é. Aqui a gente está falando da meia dúzia de caras mais ricos do país. São os donos dos bancos, os donos daqueles conglomerados enormes, industriais. É desse que a gente está falando, não se sinta ofendido. Essa turma, o dinheiro que eles ganham, eles poupam quase tudo e gastam só um pouquinho. E aí o que acontece? O mais pobre, tudo que ele ganha, ele consome, ele gasta. Então o rico, olha só, eu estava indo tão bem você, cara. O rico, sobre aquele pedacinho pequenininho do total que ele ganha, esse pedacinho pequenininho que ele gasta, ele paga imposto sobre bens e serviços. Mas é só sobre um pedacinho. E sobre o pedação que ele... Então o imposto sobre o consumo é alto no Brasil, mas impacta pouco os ricos, porque é só sobre o pedacinho. Agora, a maior parte do dinheiro que ele poupa onde? Ele poupa em títulos do governo, que vários ele consegue estruturas que nem imposto ele paga, nenhum. Então ele não paga, ele paga o menor imposto do mundo quando recebe, e quando aplica não paga quase que imposto nenhum. Só que além de não pagar quase imposto nenhum, quando ele aplica esse dinheiro, ele ganha o quê? O que a gente ganha quando a gente aplica o dinheiro? Juros. E os juros que o governo paga, ele faz esse dinheiro de onde? Onde é que ele consegue esse dinheiro para pagar os juros? Me ajuda, por favor. Ah, não faz isso comigo. Ele faz com os impostos pagos pelos pobres, que consomem tudo aquilo que ganham. Então, gente, olha só, como é que funciona? É uma máquina de desigualdade. É uma máquina, você pega os mais pobres, eles consomem tudo. No que eles consomem tudo, metade daquilo é impostos. Esses impostos vão para o governo. O governo pega e está endividado, tem que pagar os juros. Aí esses juros que ele paga com os impostos que ele pegou dos pobres, é para os ricos que estão aplicando o dinheiro que não pagou imposto na renda dele. Entendeu? Não tem como falar que é diferente, porque isso é matemático. E contra a matemática e contra o Excel a gente não briga. Não é opinião, é um fato. Não adianta torcer, mas será que pode ser diferente? Se eu pular para cima, eu caio. Não adianta torcer para continuar subindo. Você cai. Isso aqui, o Estado, ele é uma máquina de desigualdade. O nosso Estado, ele é uma máquina de lavagem de dinheiro dos pobres para os ricos, de uma maneira que ninguém percebe. E aí, gente, num país que tem desigualdade, não existe meritocracia. Não existe. Isso aqui é o seguinte: quantas gerações demora para você chegar na renda média do seu país se você nascer entre os 10% mais pobres? No Brasil você demora 9 gerações. A gente é o vice-campeão mundial. Cada geração são 25 anos. Demora em média 225 anos para um descendente teu chegar na renda média se você nasce entre os 10% mais pobres. Isso significa o seguinte, gente. Nós aqui, provavelmente, que nenhum de nós aqui nasceu entre os 10% mais pobres, ou pouquíssimos, a gente nunca vai saber se a gente realmente é bom ou se a gente é só sortudo. Porque sortudo a gente é. A gente só não sabe se a gente é só sortudo. Eu hoje estava dando uma entrevista para 2 ex-senadores da República de manhã, e estavam me entrevistando ali os dois, não sei o quê. Eu falei para eles,
eu vou morrer com essa frustração. Porque eu acho que o Brasil pode mudar para melhor até eu morrer. Mas as coisas demoram um tempinho para acontecer. E eu acho que eu ainda vou morrer num país muito desigual. Então eu vou morrer com essa frustração de saber se eu tive algum mérito nas coisas que eu conquistei na minha vida. Porque no Brasil 70% daquilo que a gente é explicado pelo que os nossos pais eram. 70%. E fica muito difícil você ser feliz num lugar onde você não consegue ter a autoconfiança de que foi você que fez. E eu falava hoje de manhã, temos uma condição boa de vida porque o nosso pai tinha, porque o nosso avô tinha. Todo mundo aqui tem história triste. Nosso pai andava descalço na rua, não sei o quê. Verdade da vida é que, na média, nossos pais tinham uma condição de vida. Nossos avós tinham, os tataravós. E lá atrás eram os caras que eram meio que os donos da Casa Grande ali mesmo. Tá falando, é comunista, Casa Grande, escravo, não sei. Não, mas é. Isso são os dados. Isso aqui sabe quem fez esse gráfico aqui? É o CDE. Tem nada mais de direita do que o CDE. E esse é o dado. E a gente só perde para quem? Para a Colômbia, que é um dos países que a gente imita agora no Brasil. Eu tive na Colômbia no ano passado. Sabe como é que acontece na Colômbia? Eles pegaram e fizeram o seguinte, eles fecham as favelas, e embaixo da favela tem um cara armado até os dentes, vestido que nem o Rambo. Aí eu passei lá e falei, o que está tendo de evento aqui hoje? O cara falou, mas por quê? Eu falei, esses caras aqui, tanque, essas... Não, isso aqui é todo dia, assim que é a segurança daqui. Então eles fizeram o seguinte, eles prenderam essas pessoas, e o que acontece lá dentro é problema delas, mas todo mundo pode ir ao cinema de iPhone que não vai ser roubado. É esse o conceito que a gente quer ter de sociedade? Proteger o nosso iPhone na ida até o cinema? É isso? E ter na Colômbia 11 gerações, 275 anos, para alguém poder chegar a ter uma condição média? Nos países Finlândia, Suécia, Noruega, são 2, 3 gerações. Ou seja, o que você sabe, o que você corre atrás, o que você estuda, o que você se esforça, vira resultado. Aqui não vira. E aí o seguinte, o resultado dessa meritocracia é a gente ter vivido, e eu que fiz essa slide também, a maior crise de todos os tempos que nós todos já vivemos no Brasil, o maior desemprego, e quais as manchetes que a gente tem que ver? Venda de carros importados cresce 32% em 2018. Veja rankings por marca. O mercado de luxo nunca esteve tão forte da Isto é Dinheiro. E esse aqui, com lucros recordes em 2017, bancos fecharam mais de 17 mil postos de trabalho. Que é outro conceito errado. Eu vejo, esse me deixa louco. Falo assim, não, estou empolgado, porque a bolsa está subindo. Falo, tá louco, não tem nem ação, cara. Você está comemorando o quê, cara? Não, porque a economia está bem. Tu acha que em 2017, quando o Itaú e o Bradesco e o Santander mandaram 17 mil pessoas embora, as ações deles caíram? Subiu. Subiu, porque a ação é quanto vale a empresa. E quanto vale a empresa é quanto a empresa tem de lucro. Mandou 17 mil pessoas embora para ter mais lucro. Então a ação dela está valendo mais. E se ela teve que mandar embora arquiteto, ela mandou embora arquiteto, porque o que importa é ela ter mais lucro. E você, arquiteto, às vezes acredita que quando a bolsa sobe é bom porque vai ter mais emprego. É claro que pode existir uma correlação, porque existe uma relação econômica que diz que quando a bolsa sobe, isso significa que a empresa está valendo mais. Então ela tem que vender um pedaço menor para captar a mesma quantidade de dinheiro para novos investimentos. Então pode haver uma correlação, mas essa relação ela não é necessariamente válida, como a gente está vendo aqui. A Bolsa Brasileira em 2014 valia 44 mil pontos. Hoje vale 100 mil pontos. O PIB hoje está mais de 4% abaixo de 2014. A gente tem mais de 7 milhões de pessoas desempregadas a mais do que em 2014. E a Bolsa está valendo mais do que o dobro. E a gente não entende isso. Por quê? Porque o mágico é bom. O mágico no Brasil é maravilhoso. E aí a gente vive esse ciclo da desigualdade no país. Como é que é esse ciclo da desigualdade? Primeiro, o Estado faz o seguinte. As pessoas que são
dominam o poder econômico no país, chegam e falam o seguinte, olha, precisamos crescer num ritmo mais rápido. Por quê? Aí tem 500 desculpas. Porque a União Soviética vai fazer o mundo inteiro ficar comunista, porque agora nessa inovação que está tendo a gente vai ficar para trás da era digital. Tem 1 milhão de motivos. Aí o país vai para crescer, ele fala o seguinte, olha, eu não tenho. O que eu colhi de imposto de cada um aqui só dá para crescer tanto, só dá para investir tanto. Aí os caras falam, mas a gente precisa crescer mais do que isso. Aí o Estado fala assim, mas qual é a solução? Aí ele fala, a gente empresta dinheiro. Aí esses caras emprestam dinheiro para o Estado. Aí quando eles emprestam dinheiro para o Estado, essa dívida começa a crescer. Me ajuda aqui, vai. Vamos. Não. Aí o que acontece? Quando essa dívida começa a crescer, o Estado tem que pagar mais juros ou menos juros? Mais juros. E quando ele tem que pagar mais juros, ele não tem esse dinheiro para pagar os juros. Então ele faz e toma mais o quê? Mais dívida. Aí quando ele toma mais dívida, os juros aumentam ou diminui? Aumenta, começa a fazer a bola de neve. E aí quando esse negócio começa a ficar muito grande, o que começa a acontecer? Você começa a ter que, tudo que você recolhe do Estado, de imposto, vai para quê? Para pagar juros. E o Estado perde a capacidade total de quê? De investir. Quando o Estado perde a capacidade total de investir, aí a sociedade para de investir? Não pode. Se parar de investir, todo mundo morre. Tem que gerar riqueza, e só dá para gerar riqueza investindo. Então, a capacidade de investir sobra na mão de quem? Da iniciativa privada. Aí a iniciativa privada chega e fala o seguinte, olha, beleza, a gente investe, mas com algumas condições. Primeiro, essa tua dívida é muito alta aí. Essa tua dívida, que foi ele que fez. Ele que é o dono da dívida, o dinheiro dele está aplicado. Aí ele fala assim, essa tua dívida é muito alta. Então é o seguinte, tem que diminuir essa dívida. Mas como é que eu faço para diminuir tua dívida? Abre teu cofre aí, o que tu tem de dinheiro que tu já juntou nesse tempo todo, de riqueza? Tem Vale do Rio Doce, tem Petrobras, tem Caixa, Banco do Brasil. Pega tudo que tu juntou de dinheiro de todo mundo e dá aqui em troca dessa dívida. Como é que se chama isso? Privatização. Aí é engraçado, porque a pessoa que foi o dinheiro dela que o governo foi lá e pegou para juntar esse negócio, fica torcendo assim, privatiza. Você está louco, cara? Teu dinheiro que tu está dando pro cara lá, que não gerou riqueza nenhuma. Não, mas é isso, o cara está com uma dívida enorme. E mais do que isso, eles chegam e conseguem, aqui ó, esse é o mais legal, eles chegam e falam o seguinte, dado que o Estado está todo endividado, e eu estou todo rico, ele chega para a sociedade e fala o seguinte, olhem bem, o Estado não sabe gerir suas finanças. E eu sei. Eu sou um ótimo gestor. Então, votem em mim, porque eu consigo resolver o problema do Estado. Ele só não diz duas coisinhas. Que o dinheiro que ele ganhou foi em cima do Estado e que o Estado está todo endividado em cima dele. Mas ele chega e convence a população, e a população acha o seguinte, se ele fez para ele, vai fazer para o Estado também, vão votar nele, ué. Esse cara é bom. Aí ele fala assim, mas eu só resolvo os problemas do Estado se o Estado me der algumas condições também. Eu quero pagar menos encargos, eu quero mais benefícios fiscais, eu quero mais isenções. Aí o Estado fala, não, a gente vai. Até porque o Estado passa a ser ele também, porque ele consegue eleger vários representantes dele com esse discurso. E aí ele tem o melhor dos mundos. Qual é o melhor dos mundos? Ele tem todos os benefícios que o governo dá e uma mão de obra extremamente barata, porque o país está numa crise monstruosa, ele consegue contratar a pessoa pelo preço que ele quiser. E aí a margem de lucro, aí ele investe. E a margem de lucro dele aumenta ou diminui? Aumenta. No momento pós-crise, as empresas têm lucros enormes. A margem de lucro aumenta pra caramba. E é nessa hora que você tem que comprar bolsa. No ano passado, eu fui o cara que mais criticava o Bolsonaro, e sou ainda, mas eu estava investido em bolsa. Por quê? Porque eu não preciso perder o governo e perder dinheiro junto. Eu sabia que se ele fosse eleito, a bolsa ia subir. E eu achava que a chance dele ser eleito era grande. Porque o que acontece? A margem de lucro das empresas aumenta.
quando esses caras tomam poder, a margem de lucro das empresas não diminui. Só que aí o problema é o seguinte, quando a margem de lucro aumenta, esses caras investem. Quando eles investem, a gente gera o quê? Que a gente aprendeu. Toda vez que investe, gera o quê? Riqueza. Vamos lá, galera. É sexta-feira, vocês vão sair daqui para tomar chopp, dá uma animada, pelo amor de Deus. Pô, a gente pega e investe, quando investe, gera riqueza, e aí essa riqueza transborda um pouquinho para a galera que é mais pobre, para a classe trabalhadora, o pessoal mais pobre. Aí quando ele vê que aquela galera está com uma riquezazinha, ele fala o seguinte, não preciso mais investir, eu vou pegar a riqueza deles. E aí a gente usa o que para isso? O nosso sistema financeiro, onde, se você aplicar o seu dinheiro na caderneta de poupança, você vai ganhar mais ou menos 5% ao ano. E se você pegar esse dinheiro emprestado, você vai ter que pagar 8% ao mês. Sabe o que isso significa? São números, tá? Dados, fatos. É o pular para cima, cair para baixo. Excel. Seguinte, vamos supor que hoje você chegue, ganhou R$5.000 e aplicou na poupança. Os R$5.000. Hoje, números de hoje. E aí, amanhã chega um amigo teu e fala o seguinte, cara, seguinte, pô, pintou uma super oportunidade ali, temos que comprar um negócio, custa R$5.000. Aí você fala, putz, acabei de aplicar na poupança, só vou resgatar na data do aniversário, senão vou perder aquela rentabilidade, vou ficar no cheque especial. Depois eu zero um com o outro. Tá aplicado, dívida, tá bom, um mata o outro. Aí entra no cheque especial dos R$5.000. E aí esquece. 5 anos depois ele olha, aquele dinheiro que eu estou devendo, mas não tem problema, que está aplicado, graças a Deus eu apliquei. Aí ele vai ver o dinheiro que ele botou na poupança, os R$5.000. Quanto você acha que vira R$5.000 depois de 5 anos aplicado na poupança? R$7.000. R$7.000. E o banco pegou e emprestou para ele R$5.000. Quanto que essa dívida de R$5.000 dele, nessa taxa, vai estar valendo daqui a 5 anos? Quanto? Quanto? 25 mil? Quem fala? 75, ouvi? Que mais? 100, você está doida? R$500.000. R$500.000. E é isso que os bancos fazem. Olha só quanto o banco colocou de dinheiro nessa história. 0. O banco não colocou dinheiro nenhum. É 0. Ele pegou o dinheiro de um e deu para o outro. E ganhou R$500 milhão em 5 anos. E aí a gente tem um problema, que agora vocês conseguiram conectar tudo, que é o seguinte. Olha que bacana, agora a gente chegou no ponto que assim, é muito triste, mas é muito bonito conseguir ver o mecanismo. Porque dá uma sensação para a gente de tipo assim, entendi. Eu entendi por que acontece. Porque aí, gente, olha que coisa incrível. Vocês vão entender por que o Brasil tem um juros tão alto. A gente pensar só para o cara ganhar dinheiro, não é só para ele ganhar dinheiro, não. Tem uma coisa muito mais forte por trás disso, que é o seguinte. Os meios de produção, as terras, tudo isso são muito concentrados no Brasil. E são concentrados na mão de pessoas que não têm a menor ideia de como se criar riqueza, nenhuma. Esses donos de banco, eu trabalhei em banco, fui dono de banco um bom tempo, os caras não sabem fritar um ovo, gente. Eles não sabem produzir riqueza nenhuma, os donos dessas grandes empresas, eles não sabem. Tem o seu Zé que sabe. A gente está falando aqui, estatisticamente, eles não sabem. Só que o que acontece? Eles precisam dessas pessoas que sabem gerar riqueza para trabalhar para eles. Essas pessoas que sabem gerar riqueza no Brasil, elas têm o poder dos donos dos meios de produção ou não? Elas têm os meios de produção? Elas têm as terras? Não tem. Não tem. Só que imagina se você tivesse um juros baixo. O que esse cara podia fazer? Ele pega o dinheiro emprestado, ele compra a máquina ou a terra, ele investe, e se o quanto ele consegue receber de investimento comparado com o quanto ele pegou emprestado, se esse retorno é maior do que o que ele tem que pagar pelo dinheiro emprestado,
a equação fecha. E ele passa a virar o quê? Dono do quê? Dos meios de produção. E aí ele pega o dinheiro emprestado, passa a ser dono do meio de produção, porque o quanto ele consegue de retorno no investimento é maior do que os juros, e aí ele corta a dependência que ele tem do cara. Só que se ele corta a dependência que ele tem no cara, o que vai ser do cara? Ele não sabe produzir riqueza, não vai ser nada. Não vai ser nada. Então, qual é a maneira que você tem de tornar todas essas pessoas dependentes por não ter acesso aos meios de produção? E se você não tem acesso ao meio de produção, você tem que aceitar a condição que o cara te dá, porque você tem que viver. E para viver, você tem que poder gerar riqueza. E para poder gerar riqueza, você tem que aceitar o que o cara que tem o meio de poder gerar riqueza te oferece. Se você abaixa os juros, a partir de um certo nível, você corta a dependência. É por isso que os juros é alto no Brasil. Não é só para ganhar dinheiro, é para manter essa dependência que sustenta os donos dos meios de produção e das terras que a gente tem no Brasil, que não sabem produzir riqueza nenhuma. Eu tive uma experiência maravilhosa esse ano. Eu trabalhei nos bancos muito tempo, comecei a me especializar em educação financeira e comecei a tentar mudar de dentro do sistema a maneira como os bancos lidavam com seus clientes. E isso significava ter clientes que davam menos retorno para o banco, mas, ao mesmo tempo, ter muito mais clientes. E ter clientes que ficavam muito mais tempo com a gente. Mas chegou num ponto que a turma que trabalhava comigo, meus sócios, falaram o seguinte, ó, beleza, já crescemos pra caramba, mas dá para crescer mais. Mas dá para crescer mais como? Só tem um jeito. Fazendo o que todo mundo faz. Cara, você para um pouco para pensar, o dinheiro que o cara traz aqui para a gente investir não é um número, cara. Aquilo ali é uma história de vida do cara. O cara, para juntar aquilo ali, passou o final de semana longe dos filhos, deixou de fazer um esporte que era o sonho dele quando era pequeno, engordou, teve um estresse, um infarto, e aquilo tudo virou um número. Tu vai tratar esse número assim, só como um número, e vender o que dá para ganhar aquela corretagem maior para você? E eu fui tentando mudar, até que virei persona não grata ali no meio, saí e falei, eu vou passar a estudar e ensinar como funciona esse mundo financeiro. E passei, é o que eu faço até hoje, eu dou aulas de educação financeira, ensino investimentos, finanças, essa parte toda de economia prática, né? Aliás, está todo mundo convidado, domingo vai ter uma aula, né? Eu, o Gessé de Souza e o Alberto Carlos Almeida, lá no meu site, depois eu passo para vocês, é edumoreira.com.br. E aí comecei a ensinar, e eu comecei a ver, cara, como aquilo era poderoso. Eu tenho mensagens de pessoas que assistiram uma dessas aulas gratuitas, que nem tem essa aí, e tem vídeos, alguns de vocês me seguem no YouTube, às vezes eu gravo coisas lá no YouTube, e o cara mandava mensagem falando o seguinte, Eduardo, eu tinha uma dívida de R$94 mil, eu ouvi aquele teu vídeo, fui lá, fiz o que você falou, renegociei por R$6 mil. Vocês não ouviram errado, não. De 94 para... E aí sabe o que o cara fala? O cara que mal consegue conjugar um verbo com o outro, ele fala chorando, ele fala o seguinte, cara, minha vida começou de novo. Porque essas pessoas são escravas econômicas. Tem um rapaz que trabalha comigo, que eu comecei a notar, o cara super de bom humor, super feliz, está sempre de bem com a vida, e eu comecei a notar o cara super estranho, assim, até que um dia, o que é? Não é nada não, não é nada, seu Edu, não sei o que, etc. E um dia ele não estava em casa, ele chama Eduardo também, tocou o telefone, eu atendi, falou, Eduardo? Falei, é ele. Você quer com outro que ia falar. Olha só, o negócio é o seguinte, teu nome vai para não sei o quê, para a lista do SPC, disso, não sei aquilo, você está devendo um monte. Aí eu falei assim, agora eu vou incorporar o personagem mesmo. Eu falei, é mesmo? Mas quanto é que é? E comecei a pesquisar. E o cara estava devendo R$40 mil. Sabe por quê? Porque ele comprou, acho que um sofá e uma televisão, cara. Que custaram lá atrás R$1.500.
Só que dos 1.500 ele deve ter pago 8.000 e devia 40. Há 5 anos, esse cara tem 5 filhos. Tem 4, descobriu uma velha que tinha 1, mais 1. Tem 5 filhos. Moram todos em 2 cômodos ali. Os filhos têm que estudar na escola que tem vaga longe. Não tem um plano de saúde, porque são 5, é caro pra caramba. Os filhos têm que viver com aquilo que tem ali que dá, esperando o dia que vai poder construir uma nova laje. E há 5 anos, todo o dinheiro que ele ganhou foi parar nos bancos. Toda a riqueza que esse cara gerou não ficou com nada para ele. Isso é diferente de escravidão de alguma maneira? Você não ter acesso a nada do que você produz de riqueza? Isso é uma escravidão financeira, não tem outro nome. E eu peguei o telefone e negociei por R$2.500. Os 40.000. Por R$2.500. E aí eu comecei a estudar esse negócio para levar para as pessoas, até que chegou num ponto que, inevitavelmente, esse negócio desagou no estudo da desigualdade. E aí eu me apaixonei pelo estudo da desigualdade. Existe muita coisa no mundo sobre desigualdade. Muito, muito, muito. Existem vários papers nas universidades, se você for pegar na Europa, principalmente, é um dos temas mais estudados. E eu comecei a estudar nos papers, comecei a estudar nos principais sites, que são a Oxfam, o World Inequality Report, com livros que você tem espetaculares sobre isso, até que chegou num ponto que eu falei o seguinte: esse negócio dos livros, cara, só vai até um ponto, né? Eu tenho que conhecer a desigualdade de verdade. Eu tenho que sentir a dor dos caras. Porque os livros, gente, a teoria... E aí eu tenho uma mensagem para passar para vocês quando eu falo sobre isso. Sobre a ATIS mesmo, sabe? E você vai entender por quê. Os livros só levam a gente até um certo ponto. Porque tudo que a gente lê nos livros, todas as teorias que a gente ouve, elas são uma tentativa de representar o que é. Só que o que é soberano. O que é acontece. Até a gente descobrir que aquela nossa representação está tão longe do que a gente tem que mudar a representação, porque não dá para mudar o que é. Tem um artigo do André Lara Rezende, um economista super famoso, um dos pais do Plano Real, há 2 semanas atrás no Valor, onde ele começa falando o seguinte: a teoria econômica como nós conhecemos ruiu. Por quê? Ela não conseguiu explicar nada que aconteceu depois de 2008. Os resultados foram desastrosos. Temos que pensar numa nova teoria econômica. Ou seja, temos que pensar numa nova representação do que é. E eu descobri que eu tinha que entender como funcionava o que era. E marquei 5 viagens, planejei 5 viagens para fazer ao longo desse ano. Eu queria visitar 5 grupos super influenciados e marginalizados pela questão de desigualdade no Brasil, e aos quais eu também tinha ou desconhecimento ou preconceito. O MST, uma tribo indígena muito pobre, os presidiários, as pessoas que moram nas favelas e o pessoal que mora na seca, no Nordeste. Eu queria viver a vida desses caras durante um tempo, para conhecer a economia deles. Economia vem de ecosnomia, a gestão do lar. Essa turma, eles vivem economia. Eles têm que ser arquitetos e engenheiros na prática. Sabe por quê? Porque se a gente faz uma prova errada de economia, a gente tira 8, 7 em vez de 10. Se eles erram na economia deles, eles morrem. Eles morrem. Então eles vivem economia e a economia deles tem que ser 10 todo dia. E eu marquei e fui fazer essa viagem para o MST. E fui cheio de preconceito. A única coisa que eu conhecia do MST era aquilo que eu tinha visto nas televisões. E vim aqui para o Paraná. Vim agora, 2 meses atrás. Morei mais ou menos uns 15 dias com eles. E no primeiro dia já foi assim, meio que assustador, né? Porque eu cheguei num acampamento muito daqueles iniciais,
E aí é lona mesmo, uma madeira em cima da outra, aquelas telhas de fibrocimento ou de zinco, aquele negócio que é completa, é um barraco mesmo, né? Que nem quando seus filhos brincam em casa, vou fazer uma barraquinha, pai, põe um caixote, ali é onde a turma mora. E aí, a primeira noite que eu dormi num barraco desse já foi estranho, porque era como se fosse um caixote assim, né? E não tinha móvel nenhum, né? É estranho, não tem nenhum móvel, só tem uma cama, que foi doada por alguém, e a cama não tinha metade do estrado embaixo. Então eu dormi com as costas assim, no dia seguinte eu acordei, tive que tomar um monte de remédio para conseguir andar. Só que aí, gente, 4 horas da manhã, começa um vendaval, e eu fui acordado com vento. Eu nunca tinha dormido num lugar que não fosse vedado na vida. Não é vedado, porque as madeiras não se fecham. Imagina você estar dormindo e ser acordado com um vendaval. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. E aí eu acordei com aquilo e eu olhei o barraco todo balançando. E aí daqui a pouco começou a chover. E eu tenho isso gravado. Gente, o barulho de um temporal num barraco desse, você não consegue. É impossível dormir. Não tem vedação, não tem nada debaixo da telha. Não tem um forro, não tem gesso, não tem laje, não tem nada. E aí eu acordei assustado, tinha acabado de acontecer aquela tragédia de Brumadinho, um mega temporal, eu no meio do escuro, num caixote ali, o negócio todo de lama. E aí eu falei, caramba, o cara vive isso todo dia. E comecei minha jornada pelo MST. E comecei nos acampamentos que estavam bem do começo, e fui cada vez indo para um acampamento que já existia há mais tempo. E terminei nos assentamentos que existem há 20, 25 anos. E foi maravilhoso. Porque nos assentamentos que existem há 20, 25 anos, onde eles têm cooperativas, gente, aqueles barracos viram uma casa linda, maravilhosa. Linda, linda. Não é linda pro MST, não. É linda, ponto. Uma casa de 3 quartos, com 2 andares, toda pintada, com um jardim todo arrumado, florido. Tudo, 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 obviamente, não é só de alvenaria com vidro na varanda e tudo que você puder imaginar. Aí você fala, mas isso aqui é o MST? É. E uma cooperativa, nessa última que eu fui, que era uma agroindústria de derivados de leite, que os caras chegam a processar 80 mil litros de leite por dia. Trabalham em 3 turnos. E você sabe o que é o mais bonito? Essas casas todas maravilhosas, 100% delas veio da riqueza que eles tiraram da terra. Olha que coisa linda isso, gente. Esse cara chegou num terreno, numa terra, que não tem sombra. Você consegue imaginar um campo que não tem sombra? E aí como é que eles fazem para começar a construir? Eles botam 2 escadas, uma madeira em cima para poder ter sombra para começar a construir. E entram só em terras que têm todas as condições para a reforma agrária, porque senão eles vão entrar e vão tirar eles. Senão eles vão prender, senão é invasão. Vocês nunca pararam para pensar, se os caras são criminosos, por que não tem ninguém preso? Né? Eu nunca tinha feito essa pergunta. Porque eles só entram em terrenos que são terrenos que ou têm uma degradação ambiental enorme, ou têm dívidas enormes com a União, muito maior do que o valor do negócio, ou porque tem trabalho escravo, ou porque tem alguma coisa que faz com que aquela terra seja uma terra para a reforma agrária. Então eles são meio que aceleradores do processo. E aí entram, e aí quando entram, começam a recuperar. Aí é maravilhoso, porque quando eles começam a conseguir plantar alguma coisa, e a primeira coisa que eles falam, ocupar, resistir e produzir, que é o lema deles, quando eles começam a produzir uma coisa, o primeiro dinheiro que entra, você acha que ele investe o quê? O cara está morando numa tenda preta que não tem nada embaixo, com escorpião, com aranha. Primeiro dinheiro que ele entra, iPhone, celular, comunicação? Não. Semente, terra. Eles investem na terra. E isso chega a ser emocionante para mim, sabia? Você botar a terra
na frente de você? E aí eu digo o seguinte, esses caras são, sabe o quê? Humanos. Porque você sabe de onde vem a palavra humano? De humus, de terra. Vem porque as tradições dizem que fomos feitos da terra, do barro. Daí que vem a palavra humano, de humus. E esses caras investem na terra antes de investir neles, cara. E aí quando a terra começa a dar o resultado maior, aí eles investem em quê? Nas escolas deles. E continuam a morar no barraco. Eu fiz um vídeo de uma escola que vocês vão ver e vocês vão falar, a escola particular do meu filho não tem uma biblioteca dessa. E as pessoas morando na casa de lona. Mas você já está chegando no final, deixa de ser apressada, menina, que eu vou chegar aí. Aí o que acontece? Aí eles pegam e começam, depois de 10, 15 anos, a investir na casa deles. Só que durante esse tempo, gente, ele não teve que comprar ali os tubos e conexões para botar na casa? Não teve que comprar telha? Não veio um motorista carregando aquilo para lá? Então, pelos serviços e pelas coisas que eles tiveram que comprar, um pedaço daquela riqueza que eles tiraram de dentro da terra foi para o mundo. As cidades em volta, que eram cidades fantasmas, eu entrevistei os prefeitos, eu tenho gravado, eu estou fazendo um documentário sobre essa experiência. Os prefeitos de direita, partidos de direita, eles falando o seguinte, era uma cidade fantasma, com um terreno enorme, improdutivo, largado, que os donos nunca se viam aqui. Então não tinha nada que sustentava a cidade. Esses caras chegaram, começaram a consumir no supermercado, cortar o cabelo, vir aqui comer um sanduíche, andar na praça, ir na academia. Os caras revigoraram todas as cidades que estão em volta. E da onde que veio a riqueza? Esquece dinheiro, ninguém mais aqui pensa em dinheiro, todo mundo pensa em riqueza. De onde que veio a riqueza para o cabeleireiro, para esses caras todos? Da terra que os caras tiraram, de uma terra que não tinha sombra. E aí no final, quando você vê essa casa linda, você sabe o seguinte, que esse cara tirou da terra essa riqueza suficiente para ter essa casa e mais um tanto de riqueza. Em outras palavras, se o cara tem 10 jabuticabas que ele juntou de riqueza na vida, você pode ter certeza que esse cara fez pelo menos 20 jabuticabas de riqueza na vida. E eu venho de um mundo onde as pessoas têm 1000 jabuticabas e só conseguiram gerar 10. De onde que vieram os 990? Jabuticaba não aparece. Quando você pensa em dinheiro, aparece. Mas quando você passa a pensar em riqueza, você sabe que não aparece. Teve que vir de algum lugar. É muito bonito você ver uma comunidade como eles, onde ninguém ficou rico em cima da pobreza dos outros. E aí a gente chega no que você estava falando. Você sabe o que acontece nessa maior crise que a gente está tendo de desemprego? Quantas pessoas você acha que lá no MST estão morrendo de fome? Nenhuma. Se tiver hiperinflação no Brasil, sabe o que acontece no MST? Nada. Você cortou o elo de dependência. Por quê? Porque a geração de riqueza foi maior do que o consumo de riqueza e cria-se um ecossistema que ele é sustentável. Que os riachos voltam a brotar. Que as sombras voltam a acontecer, que os animais voltam a visitar. As casas não têm fechadura, é tramela. As crianças andam todas nas ruas, não tem uma parede pichada. Agora você imagina para um banqueiro que achava que os caras eram terroristas, bandidos, invasores, morar com esses caras, viajar junto, dormir junto. Eu aprendi mais economia ali do que eu aprendi a vida inteira. E aí vem um pouco um convite para vocês. ATIS significa assistência técnica para habitações de impacto social, né? De interesse social. Olha que interessante. A gente está lidando com esse público, que é o público que eu estou conhecendo. E a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu comecei a entrar nesse mundo foi o seguinte: quase ninguém no Brasil
quer aprender sobre os pobres, né? E eu quero aprender sobre os pobres. E aí, quando eu fui lá, eu vi que tem um passo além de você aprender sobre os pobres. Quer saber o quê? Aprender com os pobres. É isso que é o convite que eu queria fazer para vocês. Aprender com essas pessoas. Porque a gente tem uma tendência de saber a casa que ele precisa. A gente estudou, os livros dizem. A gente sabe a melhor tecnologia. E sabe mesmo. Eu dei aula de educação financeira em todos esses lugares. Mas exercitar a escuta com essas pessoas. Porque antes de vocês chegarem com a assistência técnica, eles existem, cara. Eles estão vivos. E se estão vivos é porque eles conseguiram chegar até ali com o que eles conseguem fazer. Então, em vez de chegar querendo impor a nossa suposta superioridade, intelectualidade e capacidade superior, porque estudamos em livros e colégios, eu acho que a gente tem que exercer a escuta e aprender com eles. O que eles têm para ensinar sobre economia? Muito. O que eles têm para ensinar sobre soluções de moradia, sobre necessidades que eles têm, sobre as dificuldades que eles passam? Muito. E essa empatia é essencial. Porque senão, a ATIS, o Eduardo Moreira, os bancos, eles nunca vão ser demandados, porque tem que vir de dentro para fora. A pessoa tem que se sentir escutada, senão ela não vai fazer o elo com você, ela não vai pedir o que você tem para oferecer para ela. Porque é muita arrogância. Aliás, arrogância, né? Rogar, arrogar. Ou seja, ninguém te pediu nada, cara. É muita arrogância a gente achar que vai chegar lá. Como é que esses caras não pedem? Como é que ninguém sabe que a ATIS existe? Como é que ninguém usa esses serviços? Olha a arrogância. É claro, ninguém pede, é arrogante. A gente tem que fazer o quê? Que eles roguem por nós, mas para eles rogarem por nós, a gente tem que ouvir eles, tem que ser empático, tem que conhecê-los. E aí, gente, a gente chega para o seguinte: em vez de viver voos de galinha, que é o que a gente vive no Brasil, viver de pequenas vitórias, de conseguir colocar a ATIS em 5 municípios, de conseguir mudar a cabeça de 4 pessoas ou 5 pessoas, de conseguir crescer o PIB do Brasil durante 4 anos, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que voltar a tapar os buracos de areia que a gente tem nessa sociedade para todo mundo poder brincar de viver. A gente tem que poder dar para as pessoas as condições delas poderem ser donas do seu destino. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso dá medo para a gente. Isso dá medo para a gente. Porque a gente foi acostumado há várias gerações a depender dessas pessoas. A gente foi acostumado há várias gerações a ter eles fazendo o serviço que gera a riqueza que a gente tem. Mas a gente só vai se sentir realizado de verdade como ser humano, como espiritualmente evoluído, como útil para a sociedade, a hora que a gente der esse passo e se colocar no risco de alguém que tem que gerar o seu próprio crescimento. E com a paz de espírito, de saber que a gente deu para os outros a possibilidade de ficar com o crescimento deles e não se apropriar do crescimento deles. Parabéns pela iniciativa de vocês e muito obrigado pelo convite de hoje para vir aqui.